O Lula acabou de assinar uma medida provisória que promete tributar os seus dividendos recebidos do exterior. Então, se você investe aí em stocks, em REITs, em ETFs ou alguma outra aplicação financeira lá nos Estados Unidos, esse vídeo vai ser importante para você, porque a gente vai entender aqui como que isso tudo vai funcionar na teoria. Eu vou te passar aqui também a minha opinião do porquê eu acho que isso daqui não é muito preocupante, do porquê eu acho que isso daqui não vai para frente. Essa medida provisória, ela sequer faz sentido no meu entendimento. Ela é aqui uma contradição com aquilo que já é aplicado. Eu estou aqui com a notícia aberta na CNN e ela é o seguinte: Lula assina medida provisória que tributa aplicações financeiras no exterior. A partir de 1º de janeiro de 2024, pessoas físicas precisarão computar de forma separada os rendimentos do capital aplicado fora do país. Para você que não sabe, essa MP ela já entra em vigor com força de lei, mas ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso antes de ser colocada ali de fato na nossa legislação. Então, isso daqui é o que eu acho que vai salvar a nós investidores, porque de fato você vai ver aqui ao longo da minha explanação que essa MP não faz muito sentido, no meu entendimento, é claro. Acabou de ser colocado aqui no noticiário, nós não temos muitas informações, nós não temos muitos detalhes de como isso vai funcionar, então muita coisa ainda pode mudar, e eu não sou nenhum especialista em análise tributária, em análise de leis, então eu posso ter um entendimento aqui um pouco equivocado, um pouco raso do que foi colocado. Mas analisando as informações que estão públicas no momento, nesse dia 1º de maio, feriado do Dia dos Trabalhadores, eu não acho que isso daqui vai ser aprovado no Congresso, porque não faz muito sentido. É uma MP aqui que meio que se contradiz com aquilo que já é aplicado nos investimentos no exterior, porque se você investe no exterior, você sabe que os dividendos já são tributados. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos dar uma lida aqui na notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no domingo uma MP que taxa aplicações financeiras no exterior pelo imposto de renda das pessoas físicas. A MP aqui 1171, publicada no Diário Oficial, eu vou abrir ela aqui daqui a pouco para a gente dar uma lida na íntegra, é a mesma que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Então aqui é uma causa e consequência. O governo está ampliando essa faixa de isenção do imposto de renda e aí provavelmente uns 40%, 50% das pessoas que declararam o último imposto de renda vão passar a ser isentas. E aí ele está colocando essa tributação dos dividendos no exterior como uma forma de compensar a perda que ele vai ter aumentando essa faixa de isenção. O governo vai arrecadar menos com essa faixa de isenção maior, então precisa compensar numa outra face da moeda. É mais ou menos aqui a explicação que eles dão pra gente. E essa MP inclui aqui a tributação de rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras, que é o que mais importa para nós, investidores comuns, pessoas físicas, porque vão entrar aqui os dividendos das ações, dos REITs, dos ETFs, mas envolvem aqui também entidades controladas e bens e direitos que são objetos de trust, né? São fundos usados lá fora para administrar recursos de terceiros. Como eu falei aqui, a MP entra em vigor com força de lei já a partir de hoje, 1º de maio, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso antes de ser convertida definitivamente em legislação, e isso daqui é onde pode estar a nossa salvação. Eu acredito aqui que vai ser muito difícil essa MP passar pelo Congresso. E o porquê que eu acho isso? Porque esse tipo de tributação não faz muito sentido quando a gente considera que os dividendos do exterior já são tributados. Com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil tem um acordo de reciprocidade tributária. Quando você investe lá nos Estados Unidos e você recebe dividendos dos seus investimentos, esses dividendos eles já são tributados automaticamente na fonte em 30%. Então não faria sentido você trazer esses dividendos para o Brasil e pagar um novo imposto aqui, que é o que está sendo previsto por essa MP. Seria uma bitributação, então eu não acho que faz muito sentido. E quando a gente analisa o histórico de decisões do governo brasileiro em relação aos investimentos que nós temos no mercado, nós conseguimos perceber um padrão claro de desconhecimento. Eles não entendem sobre as principais modalidades de investimento. Algum tempo atrás, quando nós tínhamos aquela grande discussão da tributação dos fundos imobiliários, várias declarações do governo e várias medidas que eram levantadas como possibilidade não faziam sentido algum. Eram medidas aqui propostas que se contradiziam em sua essência. O funcionamento de um fundo imobiliário destoava completamente daquilo que eles acreditavam ser, daquilo que eles falavam que iam tributar. Então o governo não entende os principais investimentos que estão no mercado. E isso é muito claro pra gente. Quando nós falamos de investimentos lá no exterior, então esse padrão deve se repetir. Eles devem conhecer ainda menos. Se eles não entendem o funcionamento de um fundo imobiliário aqui em território brasileiro, dificilmente eles vão entender o funcionamento de investimentos lá no exterior, de ações, REITs, ETFs, qualquer um que seja. Não faz muito sentido nesse primeiro momento aqui pra mim, essa bitributação dos dividendos. Quando você recebe a sua renda aqui no Brasil, você já é tributado. Você faz o seu trabalho aí, você recebe seu dinheiro e você paga imposto de renda. Então a sua renda já foi tributada.
Você decide mandar esse dinheiro lá para os Estados Unidos para investir. Quando você recebe os dividendos dos seus investimentos, você já tem essa tributação que vem do acordo de reciprocidade tributária entre Brasil e Estados Unidos. Você paga 30% de imposto nos seus dividendos. E aí, quando você trouxer esses dividendos para o Brasil, você vai pagar um novo imposto por causa desse MP? Não faz sentido, né? Uma bitributação aqui dentro do mundo dos investimentos e uma tritributação se a gente considerar que a sua renda já foi tributada antes de você sequer investir. É algo aqui que, para mim, não faz muito sentido. Acho difícil ser aprovado pelo Congresso. Eu acho que é uma MP aqui mais devida ao desconhecimento do governo do que, de fato, algo que possa ser aplicável. Óbvio, posso estar sendo otimista, posso estar sendo ingênuo aqui, mas eu acho difícil disso ser levado adiante. E se for levado adiante, não tem muito que a gente possa fazer também. É só aceitar e, de fato, pagar aí o imposto. Não tem como a gente revolucionar nada, mudar nada. O que está feito, tá feito. Mas essa é a minha análise aqui, se for possível, de te tranquilizar. Vamos continuar lendo aqui a notícia. Segundo o texto da MP, as pessoas físicas precisarão computar de forma separada os rendimentos do capital aplicado fora do país a partir de 1º de janeiro de 2024. Vão haver aqui duas faixas de cobranças. A alíquota vai ser de 0% sobre a parcela anual dos rendimentos que não ultrapassar R$ 6.000. Detalhe, R$ 6.000 anuais aqui, parcela anual. Não é o dividendo que você recebe mensalmente. Se a gente fizer a continha aqui, 6.000 dividido por 12, o valor que você pode receber de dividendos lá fora para ser isento é de R$ 500. Se você recebe mais de R$ 500 mensais de dividendos dos seus investimentos lá nos Estados Unidos, você já seria tributado aqui através dessa MP. Novamente tributado, né? Porque os dividendos já são tributados em 30%, como a gente falou. Mas enfim, passando aqui de R$ 6.000 anuais e indo até R$ 50.000, a alíquota vai ser de 15% e se você ganhar acima de R$ 50.000 anuais de dividendos, você vai pagar 22,5% de imposto em cima desses dividendos, que já seriam naturalmente tributados em 30%. Se a gente abrir aqui a medida provisória em si, na íntegra, não pegando uma notícia apenas para ler, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que as notícias transcreveram aqui de uma forma bem fidedigna. Dei uma lida aqui rápida na medida provisória e praticamente é o que as notícias estão falando. A gente tem aqui, no artigo 1º, a renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior vai ser tributada pelo imposto pessoa física. Eles colocam aqui as faixas de 0% de isenção, 15% e 22,5% naqueles valores que a gente comentou, e eles listam aqui todas as aplicações financeiras que entrariam teoricamente nessa medida provisória. Nós temos aqui depósitos bancários, certificados de depósitos, que seriam os CDBs, cotas de fundos de investimento, nós temos aqui depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou fundos de pensão, títulos de renda fixa também, títulos de renda variável, derivativos, participações societárias e, é claro, entrariam os rendimentos, que aí nós temos os dividendos, que são os principais aqui, mas nós temos também comissões, ágio, deságio, participação nos lucros, variação cambial da moeda estrangeira frente à moeda nacional. Isso daqui é bem preocupante, eu diria talvez mais preocupante do que o próprio dividendo. E, é claro, entrariam também os ganhos de capital. Se você compra uma ação, por exemplo, e você vende ela com lucro, entraria aqui também no ganho de capital, que novamente já é tributado. Enfim, na minha interpretação aqui, é uma medida provisória que meio que contradiz aquilo que já é aplicado no mercado. Nós vamos ter uma tributação quando chegar aqui no Brasil, de algo que já foi tributado lá nos Estados Unidos, por causa de um acordo feito entre o Brasil e os Estados Unidos. Não faz muito sentido para mim. O ganho de capital ele já é tributado também, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, então a gente vai tributar de novo. Sei lá, tá muito confuso isso daqui, nós não temos informações ainda muito precisas sobre o que de fato vai ser aplicado, mas eu acho difícil que isso seja aprovado no Congresso nos moldes em que estão sendo apresentados hoje, justamente por causa dessa falta de sentido, dessa falta de nexo. Uma bitributação aqui não faz sentido algum. Se for para pecar, eu prefiro pecar sendo otimista, eu prefiro pecar sendo positivo. Então vamos torcer aí para que, de fato, isso seja regular e, de fato, não seja levado adiante. Se for levado adiante, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer. Não vai deixar de fazer sentido você investir nos Estados Unidos, porque a tributação aqui no Brasil também acontece e ter essa diversificação entre Brasil e Estados Unidos é muito importante para a sua carteira. Você, infelizmente, vai ter aí uma redução no seu retorno esperado, porque você vai acabar pagando mais impostos, se isso for aprovado, mas ainda assim vai fazer sentido, vai continuar valendo a pena você investir
nos Estados Unidos. Essa é a minha análise, isso é o que eu faria, pelo menos, se de fato essa tributação for levada adiante, o que eu não acho que vai acontecer. Eu acho difícil de ser levada adiante. Nós já tivemos aí muitas discussões sobre tributação de dividendos das ações brasileiras, sobre tributação dos fundos imobiliários, e tudo meio que foi deixado de lado, não foi levado adiante, mesmo com toda a histeria, mesmo com todo o desespero das pessoas. Então, nesses momentos, eu prefiro manter a cabeça no lugar, ser positivo, ser otimista, e se for para sofrer, sofrer na hora, quando de fato acontecer, não ficar sofrendo com antecedência. Beleza? Eu espero que esse vídeo aí tenha esclarecido algumas coisas para você. Não tem muito que eu possa esclarecer nesse exato momento, porque tudo ainda é muito nebuloso, ninguém tem informações precisas sobre o que de fato vai ser levado adiante, mas eu espero que você tenha entendido pelo menos o básico. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você quiser receber atualizações desse caso, quando nós tivermos atualizações, é claro, e aí você vai receber uma notificação do YouTube, beleza? Eu te espero no próximo vídeo.